O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou na campina de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som de trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de fole e de toda a sorte de música, vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda a sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Há um princípio que você não pode se esquecer ao estudar a palavra de Deus. Há uma verdade que você não pode deixar de entender logo cedo na palavra de Deus. A verdade só se torna verdade quando é 100%. 100% de verdade, ou tudo é mentira. 100% de verdade, ou tudo é erro. 100% ou nada. A Bíblia diz assim: ou você guarda os 10 mandamentos, ou você não guarda nenhum. Não adianta 9, não adianta 8. Ou você reverencia, respeita e honra os 10, ou não vale. Você está notando? Esse capítulo da Bíblia, ele traz à tona uma das grandes lutas, uma das grandes dificuldades. Nesse capítulo você vai ver o paganismo e o cristianismo. Você vai ver o compromisso, você vai ver pessoas frouxas. É interessante que Nabucodonosor é um rei que ele está distorcido, ele tem um problema. Nabucodonosor está com uma visão equivocada. Quando você estuda a Bíblia, Daniel, ele apresenta, no capítulo 2 de Daniel, apresenta a estátua do sonho. Nabucodonosor teve um sonho, e ele recebeu este sonho porque Deus quis mostrar a este monarca o futuro. E ele viu nessa estátua, porque Daniel interpretou, ele viu a cabeça de ouro, ele viu vários metais, ele viu que o seu império era o primeiro, o de ouro. Depois viriam os outros impérios. E agora Nabucodonosor, ele tem uma atitude interessante. No capítulo 3, veja, capítulo 2, Deus apresenta o sonho. No capítulo 3, Nabucodonosor tenta imitar. E por isso a Bíblia diz, ele tinha uma imagem. Não era uma estátua, era a imagem de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele personifica a ideia satânica. Nabucodonosor aqui ele se transforma no estilo de Satanás. Mudança, alteração. Deus tinha dito que o mundo teria um rumo. Deus tinha dito o seguinte: o mundo vai ser assim, é ouro, prata, bronze, ferro, barro com ferro. Se você observa no capítulo 2, Deus está dando a sua visão do futuro. Ele está dando a visão do mundo. Sabe qual é a visão que Deus tem do mundo e do futuro?
Ele diz assim, o mundo vai de mal a pior. Você já notou isso? Observou os metais da estátua? Ouro, prata, bronze, ferro, barro. Vai decrescendo, vai perdendo valor, vai perdendo a importância. É assim o mundo. Cada vez mais vai regredindo, vai se tornando pior. As pessoas dizem, mas o mundo está piorando. Sim, é profecia, é profético, o mundo vai de mal a pior. Está lá a estátua do capítulo 2, que comprova que o mundo vai de mal a pior. Deus não colocou o ouro na base, Ele colocou lá em cima, e você vê que ele vai diminuindo em valor, ele vai diminuindo, os metais vão diminuindo em importância. Aí Nabucodonosor, ele diz, não, nós vamos mudar isso. O mundo não vai de mal a pior. E aqui vem a ideia de Satanás, essa é a ideia satânica, por isso que Nabucodonosor aqui ele é usado pelo inimigo. Ele diz assim, o mundo vai do bem para o melhor, a cabeça é de ouro, tudo vai ser de ouro. Tudo vai estar forte, tudo estará revestido do ouro. Agora, algo interessante. Quando você estuda o capítulo 2, você descobre que a estátua que Deus trouxe em visão para este monarca, ela tem o ponto mais frágil nos pés. E eu gostaria de lhe dizer que os pés, a base, veja, os pés, a base, ele tem que ser forte. Não há nenhum metal sólido nos pés, não. É o contrário. Nos pés existem dois tipos de coisas, barro com ferro, não consegue se misturar, então não há solidez. Olha só, a estátua do sonho que Deus deu a Nabucodonosor, ela está mostrando que está frágil, a estátua fraca, porque qualquer coisa derruba, é assim com o mundo. O mundo, ele está por um fio, qualquer vento derruba. Quem está baseado em princípios do mundo, cai. Um casamento baseado em princípios mudando, desmorona. Uma empresa baseada em princípios do mundo, ela fale. Ela não progride, não vai para frente, porque o mundo é frágil. Agora Nabucodonosor diz, não, vamos mudar isso aí. Nós vamos pôr metais em tudo. Cabeça, tronco, quadril, coxas, perna e os pés. Vamos criar força. É interessante que Satanás ele vai alterando. Se você vê as duas estátuas, vai ver que elas não são totalmente diferentes. A cabeça é de ouro. A cabeça de ambas é de ouro. Notou? A da estátua dos sonhos que Deus deu a Nabucodonosor e a estátua que Nabucodonosor construiu. Ambas são de ouro. É certo que vai mudar um pouquinho aqui, agora vem a arte satânica, mistura. E a mudança ela é impressionante. Por que ele colocou o ouro? Por que ele pôs o brilho do ouro? Porque Satanás ele quer tirar uma figura importante quando ele coloca o brilho do ouro. Sabe o que ele quer tirar? Com a mistura. Sabe o que ele quer omitir? Ele quer omitir a pedra que atinge a estátua. Porque a visão que Deus deu a Nabucodonosor, ela não para aí. Ele viu toda aquela estátua, todos aqueles metais, mas de repente, porque o mundo vai de mal a pior, uma pedra lançada sem auxílio de mão atinge o pé da estátua. E ela destrói, ela desmorona, ela é aniquilada, ela vira pó e vai embora. E a pedra se engrandece. A pedra representa Cristo. A Bíblia diz, Cristo é a pedra. A pedra é Cristo e Cristo é a salvação. O mundo que vai de mal a pior, ele tem uma solução. É a pedra que atinge a estátua. E ela traz a solução, ela traz a vida para este mundo. Agora interessante. Nabucodonosor não colocou nem que de ouro uma pedra na base da estátua. E por quê? É o que eu estou te dizendo. Ele quer tirar Jesus. Satanás tem um problema com Cristo. Isso é um problema antigo. Eu estou falando a você que ele não aceita Jesus. E ele tenta tirar o nome de Cristo. Foi assim com Adão e Eva. Ele disse, Adão, o que Deus te disse? Deus me disse isso. Isso não é verdade. É isso que ele tem dito para as pessoas. O que Deus tem dito sobre a morte? Não, Deus diz que a morte é parte agora do ser humano. O homem é mortal. Aí vem Satanás e diz, não. O homem não é mortal. O homem é imortal. Vou te provar. E eu vou te dizer, vai lá consultar os mortos.